Olá, tudo bem? Vamos falar sobre atividades recreativas para esporte. Atividades recreativas dentro da educação física não precisa ser utilizada só para crianças ou até para adultos, em empresas ou em colônia de férias para crianças. A gente pode usar as atividades recreativas para o esporte, para o aquecimento e para a volta calma de qualquer modalidade esportiva. E esse vídeo vai falar um pouco sobre isso. Ok? Sou Daniela Souto, sou professora de Educação Física, sou fisioterapeuta e vou te guiar aí nesse vídeo para a gente saber um pouco mais como, inclusive, a gente pode usar essas atividades recreativas para qualquer esporte. Vamos lá. A recreação é muito importante para o ser humano e não só para a criança. Todos nós precisamos dos nossos momentos de lazer, até para a nossa saúde mental ficar lá em cima, né, pessoal? Geralmente geralmente a recreação faz um bem danado para a nossa saúde mental, e é uma discussão que está tão em voga, né, saúde mental, mas traz uma melhora na nossa saúde mental, principalmente nesse período aí que está em voga a saúde mental, a discussão e a importância de se ter momentos e atividades que tragam qualidade para a nossa saúde mental. Então vamos lá, as atividades recreativas são uma ótima maneira de começar a inserir o esporte na vida de um indivíduo. Agora a gente já está falando da atividade recreativa direcionada para o esporte. Além do mais, servem para aquecimento de diversos esportes. Considera-se como aquecimento o conjunto de exercícios físicos de atividade lenta ou moderada, onde a energia que se libera é dissipada em forma de calor, o que provoca uma elevação da temperatura muscular e corporal, permitindo obter um ótimo estado de disposição psicofísica e fisiológica para o desempenho. Então, o que a gente pretende com as atividades recreativas dentro de uma aula de esporte, seja em que idade for, né? Pode ser crianças de 8, 9, 10 anos até adolescentes de 16, 17, até mesmo adultos. O que a gente quer é aquecer o corpo, é preparar o corpo para maior atividade, para atividade fim, para atividade que vai trazer um maior desgaste. Então, o aquecimento tem o seu objetivo de preparar para essa atividade fim, para o maior desgaste, e a recreação pode ajudar nesse processo, inclusive tornando a atividade não tão chata, tornando a atividade divertida, onde o aluno vai fazer esse aquecimento sem até perceber de tão bacana, de tão legal a introdução da recreação dentro das aulas. Os objetivos do aquecimento. Agora eu estou falando do aquecimento, depois eu vou falar do aquecimento e recreação. Tá? Objetivos do aquecimento. O aquecimento ele prepara o organismo do indivíduo para receber cargas de maior intensidade na parte principal da aula ou do treino. Ele harmoniza o corpo de sistemas funcionais para melhorar a capacidade de rendimento físico e esportivo, e ele previne as lesões. A gente sabe que muitas vezes quando a gente faz um alto esforço, um esforço de pico, sem estar com o organismo preparado, a probabilidade de se ter lesão muscular ou até mesmo articular é muito maior. Diversos estudos, tá? Falam sobre isso e já publicaram, inclusive com pesquisa de campo, com pesquisa de teste, em relação a isso que eu acabei de falar. A recreação e o aquecimento. A recreação não deve levar o indivíduo a uma situação de estresse, não estar ligado à competição extrema ou situações de constrangimento que deve levar o indivíduo a estados psicológicos positivos, tá? Então, assim, a recreação, pessoal, não tem nada de... O professor que coloca a recreação dentro de um aquecimento esportivo, ele tem que estar ciente de que o esforço não pode ser máximo, tem que tomar cuidado com a situação de constrangimento, principalmente com criança, entre o perder e o ganhar. A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre os jogos que podem ser usados na recreação, mas o professor tem que ter esse feeling. A recreação é para divertir, é para preparar mesmo o corpo, para trazer uma motivação, é para deixar o aluno motivado para as atividades que vêm a seguir. Tá? Então, a utilização adequada do aquecimento é o chave para o processo do resultado que terá a atividade física planejada,
o que não é suficiente para garantir os interesses dos alunos pela parte principal da aula. Por isso que eu digo que a recreação, ela tem que despertar esse interesse, né? Não é porque eu estou tendo um aquecimento que o aluno vai se interessar pela aula que vai ser dada. Mas com certeza, se tiver uma atividade recreativa que gere motivação, que gere distração, que gere diversão, a possibilidade do interesse do aluno estar fomentado, estar aquecido, é muito maior, e isso eu não preciso nem da minha experiência para falar isso. Eu poderia estar falando só pela minha experiência, mas não precisaria nem da minha experiência para falar isso. Isso é uma coisa óbvia. É uma coisa que na prática, quando eu estou fazendo, é só você imaginar na sua vida, você está fazendo uma atividade prazerosa, você vai mudar de atividade, a tendência é que o complemento dessa atividade que você fez primeiro seja muito melhor o seu desempenho, porque você já está motivado aqui na primeira atividade. Se você tivesse fazendo uma atividade de saco cheio na primeira atividade, para fazer a segunda atividade, seu desempenho ia ser menor. Isso isso é em qualquer situação da vida, não só no esporte, não só na atividade física, não só no exercício físico. Os exercícios variados são parte do princípio a serem considerados na realização do aquecimento, com o objetivo de manter uma motivação adequada durante e após as atividades. O efeito do aquecimento e como a forma escolhida pelo professor para a execução. Quanto mais exercícios variados, tem muito professor que defende, quanto mais exercícios variados, maior a motivação do aluno. Por quê? Porque tem muito aluno que gosta de experimentar jogos diferentes, dinâmicas diferentes, e se nesse aquecimento eu tenho uma motivação durante e após a atividade eu já começo a minha atividade principal com a motivação lá em cima. Então, o efeito do aquecimento, o aquecimento que foi escolhido pelo professor, vai dizer muito que vai ser aquela aula. Então, os exercícios variados são muito importantes para esse aquecimento recreativo. Eu posso utilizar 2 tipos de jogos, basicamente, dentro dessa recreação, dentro do aquecimento do esporte. Eu posso utilizar os jogos cooperativos e os jogos competitivos. O jogo cooperativo é uma ferramenta importante utilizada para muitos professores dentro da escola ou dentro de escolinha. Nesse tipo de jogo, caracteriza-se o esforço e a união de todos para se atingir um objetivo comum, não existindo assim o jogar contra e sim o jogar com. O foco está no processo e não no resultado. Outra característica é o fato que ninguém fica excluído e todos são os vencedores quando a meta é alcançada. O jogo cooperativo, aliado com o jogo pré-desportivo, é muito interessante. Só que é interessante também colocar componentes dos jogos competitivos dentro do aquecimento recreativo. Por quê? Porque a essência do esporte é a competição. Tem muito professor que torce o nariz para a competição, mas a essência do esporte é a competição e a gente não pode esquecer disso. Então, a gente também deve usar os jogos competitivos. Os jogos competitivos têm o objetivo de ter um ganhador ou uma equipe ganhadora. Eles se caracterizam por ter adversários e regras a serem seguidas, para qual, ao final do jogo, um ganhador seja eleito. 3 exemplos aqui bem rapidinho e bem fácil para você, que eu tenho certeza que você já fez na sua aula. É o pique-bandeira, o capture a bandeira, o acerte o alvo, qualquer alvo, gente. Pode ser uma cesta de basquete, pode ser um gol, pode ser um espaço da quadra do voleibol, tá? Pode ser um cesto de roupa, um balde, pode ser um acerte o alvo. E que se tiver um ganhador, é um jogo competitivo. Além disso, tem um cabo de guerra, que é tão famoso, é uma atividade recreativa, um jogo competitivo, uma atividade recreativa, muito utilizado em muitas aulas de educação física na escola, tenho certeza. Professores, atenção!
As atividades recreativas podem ser utilizadas tanto no aquecimento das aulas e treino, quanto na volta calma após as atividades. É importante as atividades terem a ver com o esporte em questão, para que o aquecimento dos músculos mais utilizados sejam realizados. Tem uma variedade de atividades. É sempre importante o professor ter essa variedade de atividades. Eu vou colocar abaixo, aí na descrição do vídeo, uns links para vocês darem uma olhada em atividades variadas, e-books com atividades variadas, para te ajudar na sua aula, inclusive atividades recreativas, tá? Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. E para finalizar, eu sempre deixo dica de material de estudo na descrição do vídeo, tem material de apoio com textos, você pode também ver os outros vídeos do canal, que tem bastante material aí sobre esporte educacional, principalmente, e deixa suas dúvidas no comentário do vídeo, se você tiver qualquer dúvida. E não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais, tá? Nosso blog, www.educaçãofisica.com.br, sempre com 2 A's no final, tá, gente? A nossa marca aqui, ó, é 2 A's no final sempre. Então, blog Educação Física A, Facebook, blog Educação Física A, Twitter, Educação Física A, LinkedIn Educação Física A, e não esqueça de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube e marca o sininho para quando sair vídeo novo você ser notificado. Tá beleza? Até a próxima!